Meus caros irmãos, tudo bem? Sou o pastor Sérgio Lima. Tenho o prazer de estar com vocês nesta conferência importantíssima acerca da Carta aos Colossenses, a importância de uma igreja genuinamente cristã em momentos difíceis, né? Em momentos de tantas heresias e tantos falsos ensinos, também muitos falsos mestres. Então, nossa preocupação é estudar a carta aos Colossenses a partir dessa ideia. Uma igreja bíblica, a partir da igreja primitiva, que é onde nós temos os melhores exemplos acerca de como a igreja deve ser, e, e isso, então, em relação ao momento em que a igreja vive, o momento atual que a igreja vive, que é um momento difícil, mas não é que seja este o único momento difícil ou o mais difícil. A igreja sempre enfrentou momentos muito difíceis. Comecemos então pensando no capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses, pensando exatamente na grande dificuldade da igreja no seu início. A igreja cristã nasceu sob a dureza, sob a força do Império Romano. Então a igreja nasce e já os seus primeiros passos já são com grande oposição. O Império Romano, o pensamento helênico e a religião judaica. São três grandes estruturas com suas formas de manutenção, de autopreservação. A igreja cristã nasce, e nasce pequena, nasce a partir de um colegiado de 12 pessoas, um pouquinho mais. Então, pense comigo, as três grandes estruturas estavam lá. Nós já vimos isso nas exposições de ontem, mas vamos repensar rapidamente. O romanismo tinha a força da espada. Então, defendia seu território, ampliava territórios e subjugava povos. O Império Romano. O Império Helênico é o império do pensamento. A filosofia, a maneira de pensar foi estabelecida no chamado helenismo. Então, isso era uma força. E o Império Romano, inclusive, se uniu ao helênico, de onde nós temos a cultura greco-romana, greco dos gregos, romana do Império Romano. Bom, se isso já não fosse o suficiente, ainda havia o judaísmo, que estava altamente pervertido nessa época, a época de Jesus. Seus sacerdotes já não cumpriam os princípios instrutivos, né, das Escrituras, da lei de Moisés. Aliás, eles tinham feito da lei de Moisés uma carga pesada e eles impunham sobre os outros de maneira muito natural. Era um hábito cobrar dos outros. Então, a isso se deu o nome de farisaísmo. Então, eram três estruturas fortíssimas, cada uma com a sua metodologia, cada uma com o seu alvo. O romanismo, o helenismo e o judaísmo. E nasce o cristianismo. E nasceu. Nasceu de uma maneira muito interessante, com o grupo apostólico, depois do grupo apostólico, com a plantação das novas igrejas, tendo, então, depois de Jesus, que deu essa base inicial, ele mesmo disse, eu edificarei a minha igreja. Na pessoa de Paulo, logo a seguir, nós temos as igrejas na prática. Eram igrejas nas províncias romanas, principalmente foi onde Paulo mais trabalhou, na província da Acaia, e também na Ásia Menor, e também na região da Macedônia, né, que seria em Filipos a primeira igreja na Europa. Então, nós temos isso. Nós temos uma nova maneira de pensar. O cristianismo é diferente do romanismo, é diferente do helenismo e é diferente do judaísmo. Por quê? Porque todas essas estruturas são altamente legalistas. E o cristianismo não nasce legalista. O cristianismo nasce depositando confiança em alguém que cumpriu a lei. Era Jesus. Então, o líder do cristianismo já é diferente. A maneira do cristianismo pensar
é diferente. Os alvos do cristianismo são diferentes. Nasce de maneira muito singela, a começar por Jesus, que nasce numa manjedoura. Depois, o seu colegiado apostólico é de gente muito simples, a maioria deles pescadores, de 12, seguramente a metade vinha da pesca, vivia da pesca. Depois, a partir das palavras de Jesus, este colegiado foi propagando a fé. E é desta propagação, com o poder do Espírito Santo, que a igreja nasce. E nasce com uma proposta diferente. Qual é a proposta da igreja? E é o que nós já começamos a falar, então, aqui no capítulo 3 de Colossenses. A igreja de Cristo, ela é sustentada, primeiro, ela é plantada, ela é sustentada, ela é conduzida por seu Senhor, Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja. E na carta de Paulo aos Colossenses, nós temos, então, primeiramente, os primeiros 4 versículos, essa ênfase que nós chamamos de união mística, que é nós em Jesus. O que é o cristianismo? O cristianismo somos todos nós mortos na cruz com Jesus e já experimentamos a chamada primeira ressurreição, ou seja, nós já vivemos, mas vivemos ainda aqui nesta terra, com todas as injustiças, com todas as situações que nos causam tristezas e com todas as coisas que nós fazemos, as outras pessoas também. Ou seja, muito imperfeitos. Mas algo de nós já está no Senhor. E o Senhor nos deu fé para compreender. Nossa vida está nele. Fomos feitos novas criaturas. Então, essa união mística que nós chamamos é que nós morremos, de certa forma, nós não vivemos mais aquela vida que tínhamos antes de Cristo e tudo o que vivemos agora, vivemos em Cristo. Por isso, nós precisamos todos os dias reavaliar o nosso cristianismo para saber mesmo, para confirmar mesmo, para provar a nós mesmos, para testemunhar de maneira visível, porque tudo isso é uma mensagem. O cristão é uma mensagem viva. Ele aponta sempre, a sua vida aponta para Cristo. O fato de ele viver, quando ele fala a verdade, quando ele faz as coisas certas, tudo isso aponta para Cristo. É como se o mundo visse uma pessoa fazendo as coisas que Cristo fez. Essa é uma meta alta para muitos cristãos que ainda não compreenderam bem a diferença entre verdade e mentira, não compreenderam bem a diferença entre entrega, consagração e egoísmo. Esse é um desafio grande para muita gente, a começar pelas crianças, pelas nossas crianças. Elas precisam compreender desde cedo que elas vivem e elas só têm uma chance de vida eterna, é em Jesus. É a única chance, é a única oportunidade. Não há outra alternativa. E também para nossos adolescentes, quanto mais cedo nossos adolescentes compreenderem a união mística, mais cedo eles deixam de se auto-idolatrarem, ou mesmo de terem uma relação pessoal complicada, de não se aceitar, por exemplo, e de não aceitar a autoridade dos pais e dos líderes, né? Então, quanto mais cedo um adolescente crê em Jesus, mais cedo ele tem essa nova vida. Mais cedo ele está unido com o Cristo, com o Cristo dos pactos, como disse o Dr. Palmer Robertson, um livro maravilhoso chamado Cristo, o Cristo dos pactos. Aos nossos jovens que começam a dar os primeiros passos rumo às suas vocações, suas profissões, a pergunta que teria de se fazer é: por que nós corremos atrás das nossas profissões? Bom, o mundo, fora do âmbito da fé, procura as profissões para se satisfazer, para se realizar, para vencer na vida, para provar que tem valor, mas os cristãos buscam as suas profissões para glorificar a Deus. Eles não precisam buscar as melhores profissões, mas eles têm de fazer das suas profissões uma plataforma, primeiro de testemunho. Um cristão faz bem o que faz.
e depois para a glória de Deus, porque quanto mais ele faz bem o que ele faz, não importa a profissão que ele tem, mais ele glorifica a Deus, mais ele testemunha de Deus. E isso se faz com atos e com palavras. As pessoas que já estão indo para a terceira idade, por exemplo, aqueles que já se casaram, já constituíram seus filhos, muitos acham que já não tem mais nada o que fazer, mas para um cristão unido com Cristo, com o Cristo glorificado, a nossa missão nessa terra só acaba quando nossos olhos se fecharem. Então, isso é um pouco da união com Cristo glorificado. O cristianismo é diferente de todas as outras instituições, porque o cristianismo aponta para todos os cristãos a ressurreição. Veja como diz a palavra: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, a primeira coisa é procurar as coisas de Deus. Como é que nós encontramos as coisas de Deus? Primeiro lugar que nós encontramos as coisas de Deus é na sua palavra. Ele a deixou, ela está aqui. Eu estou falando com vocês com a palavra aberta, uma palavra antiga, inclusive uma capa de couro com mais de 15 anos. Me acompanha. As páginas estão amarelinhas, se você quiser ver um pouquinho, mas a palavra é a minha única chance de sobreviver. Eu não conseguiria estar aqui agora falando com vocês se a palavra não tivesse me trazido até aqui. A palavra me diz onde estão as coisas do Senhor. A palavra. Então, a primeira coisa de Colossenses 3 é que os cristãos buscam a palavra, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. Ele vive assentado à direita de Deus. E a palavra de Deus diz que um dia nos assentaremos neste lugar. Com Cristo nos assentaremos. Então, pense comigo. Como é buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive? Entre outras coisas, é buscar a glória de Deus, é compreender, Deus está em ação, Deus governa. Nós vivemos em tempos muito difíceis e muitas vezes pessoas perguntam a nós mesmos cristãos, onde está o Deus de vocês? Por que tantas coisas ruins acontecem? A pergunta não deveria ser onde está Deus, mas é onde está a humanidade. O que a humanidade está fazendo consigo mesmo, o que ela sempre fez consigo mesmo e contra Deus. Nós temos de lembrar uma coisa: todos os dias, bilhões, nós somos mais de 7 bilhões de habitantes na Terra, todos os dias, mais de 6 bilhões de pessoas, nós somos 7, mais de 6 bilhões de pessoas acordam pela manhã para desonrar a Deus. A sua vida é esquecer de Deus. A sua manhã não começa com uma oração, os seus atos não são atos que glorificam a Deus. Nos 4 cantos do mundo, mais de 6 bilhões, olha, eu poderia subir um pouco esse número até, mas deixa eu ser generoso, vamos deixar aí aproximadamente 1 bilhão, para dizer que talvez haja 1 bilhão de pessoas que adorem a Deus, mas eu lhe perguntaria ainda, faça você mesmo o juízo. Quantas pessoas você acha que desse 1 bilhão, aproximadamente, de pessoas que professam a fé em Jesus, quantos começam da sua manhã até o final do seu dia em adoração ao Senhor, fazendo da sua vida um instrumento da graça de Deus? Quantas pessoas você conhece? Bom, então essas certamente louvam e engrandecem o nome de Deus. Todas as outras passam a sua vida inteira desonrando o Senhor da graça, desonrando a sua misericórdia, a sua palavra. A maioria dos cristãos nunca conseguiu nem ler a palavra de Deus. E as pessoas também, mesmo os cristãos, nunca obedeceram o que está na grande comissão, que Jesus falou, é palavra de Jesus. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Boa parte dos cristãos nunca fez um discípulo sequer. Então nós temos uma desonra enorme de pessoas que não professam a fé em Deus. E nós temos um outro tipo de desonra, que é o de pessoas que professam a fé em Deus, mas têm prazer em desobedecer. Tem prazer, sua consciência não dói.
eles não ensinam os seus filhos a fé, gerações após gerações, eles se chamam de crentes, mas não buscaram as coisas lá do alto. Capítulo 3 de Colossenses diz que se formos ressuscitados, se temos vida mesmo, é uma loucura não buscar as coisas lá do alto. E nós não podemos ser loucos, meus irmãos. Outra coisa, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele poderia dizer, pensai nas coisas lá do alto somente. Mas ele explica um pouco mais. Ele diz, não nas que são aqui da terra. Provavelmente porque ele sabia o que se passava na mente das pessoas. Coisas, coisas, coisas. Poder, poder, poder. Satisfação, satisfação, satisfação. Ego, ego, ego. E ele diz, não busquem essas coisas, não vivam para essas coisas. Salomão, escrevendo o seu livro Eclesiastes, ele disse, olha, uma coisa eu descobri na minha velhice, quase tudo do que eu fiz não valeu de nada. Eu corri, cansei para descobrir que corri atrás do vento. Olha, fazem 2.000 anos, 3.000 anos aproximadamente que isso foi escrito. Há 3.000 anos pessoas nascem para fazer o que Salomão fez. Nós deveríamos e devemos aprender com essa passagem, com esse entendimento. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu fiz da minha fé? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, veja que parece-me que Paulo considera vida aquela que está oculta com Cristo. Oculta juntamente com Cristo em Deus. Tem muita gente que acha que vive uma vida boa, mas na verdade escolheu um inferno para viver. Escolheu um mar de angústias para navegar. Escolheu o pior dos mundos para morar. Mas está lá na igreja, mas diz para as pessoas que é crente. É isso. Isso pode aparentar cristianismo, mas não é união com Cristo glorificado. É isso que o texto está querendo dizer. Então, essas três coisas são importantes. Busca o melhor, pensa o melhor, e aí vem o versículo 4 com uma outra ideia, que é experimenta o melhor. Estou falando com vocês a partir de Colossenses, capítulo 3, hoje, a união com Cristo glorificado. E vou fazer uma aplicação, então, daqui a pouquinho. Primeiro, eu quero enfatizar essas três coisas que estão no comecinho do capítulo 3. Buscar o que é de Deus. Pensar no que é de Deus. E agora, vivenciar o que é de Deus. Está no versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Sabem por quê, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Nilópolis? Muitas pessoas vivem um cristianismo extremamente apagado, morno, sem graça, um cristianismo de exigências, um cristianismo de murmuração, um cristianismo de desconfiança, um cristianismo de fofocas, muitas vezes, um cristianismo de acusação, de julgamento, um cristianismo que, sinceramente, como é que as crianças vão crer num cristianismo assim? Como é que vai se passar para a nova geração um cristianismo assim? Um cristianismo de chateação, um cristianismo de protocolo, um cristianismo assim. Sabe por que muitas pessoas vivem assim? Porque, conforme diz a palavra, há alguma coisa ainda por acontecer que é muito grande, que é muito maravilhosa, mas essas pessoas não creem nisso. Existe uma coisa chamada parousia, que é a volta de Jesus. Essa volta será algo estrondoso, será algo majestoso, será algo que fará a terra tremer, será algo que aqueles que estão esperando a Cristo se ajoelharão, levantarão os braços dizendo, o Senhor veio, o Senhor chegou, louvado seja o nome do Senhor. Mas muitos cristãos levarão um susto quando isso acontecer, porque eles não esperavam. Eles nem acreditavam. Eles pensavam que fossem morrer antes mesmo. Que isso não era para eles. Veja o que diz o 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, ou seja, se tem uma vida em nós, ela está em Cristo. Foi Ele que deu. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, Ele disse. Então, quando
Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, essa é a ideia, que ele virá. Aquilo que está em Lucas 21, 27, aquele que foi, voltará, aquilo que está no livro de Atos, quando Jesus ascendeu aos céus e os anjos disseram, aquele que viste subir, voltará, quando ele se manifestar. Então vós também sereis manifestados com ele em glória. Há um momento reservado para os filhos de Deus. Há um momento reservado para aqueles que sofreram perseguições, que sofreram injúrias, que foram oprimidos. Há um momento, o encontro com Cristo nos ares, a igreja se encontrar com Cristo. Há um momento chamado de glória para todos aqueles que suportaram as coisas mais terríveis, mais difíceis, às vezes até dentro das suas igrejas. Há um momento, há uma promessa e algo que se cumprirá, é a chamada glorificação dos crentes. Paulo escreveu isso quando escreveu aos Romanos. Paulo disse, olha, aquele que regenerou, aquele que chamou, aquele que salvou, aquele que glorificou. Ou seja, a palavra glorificação já está no passado, porque Paulo está fazendo uma leitura de alguma coisa que, no entendimento teológico, já até aconteceu. Então, meus irmãos, isso é para ser vivido agora, é para ser experimentado agora. Um dia nós experimentaremos isso de maneira plena, mas já nos foi dado o privilégio de vivermos a alegria da salvação. Por isso não cabe no cristianismo a incomodação, a ira, a discórdia, a raiva, a perseguição. Isso não é coisa dos cristãos, não faz parte do cristianismo bíblico. Isso é de gente egoísta, de gente má. O cristianismo é outra coisa. O cristianismo é outra coisa. O cristianismo é a união de pessoas salvas com o seu Salvador. A nossa mente já não é mais nossa. O que eu tenho aqui, o que nós temos aqui, não são produções nossas. Ou vem de Deus, ou são loucuras. E é por isso que nós vemos um cristianismo muito distante ainda. Eu não sei, sinceramente, como entender isso, a não ser buscando aplicações. Veja só, uma das coisas, então eu vou trabalhar agora com as aplicações, meus irmãos. As primeiras aplicações aqui, eu vou aplicar em 3 vezes, em 3 formas, na verdade. Eu vou dizer que a união com Cristo glorificado, ela se manifesta no abandono das coisas que nós sabemos que são erradas. Bom, eu não posso elencar aqui quais são as coisas erradas que existem no mundo. É a Bíblia que diz. Eu não sou juiz de nada, nem de ninguém. Mas eu preciso dizer, à luz do que a palavra de Deus diz, que o resultado de uma união com Cristo é o abandono das coisas que são erradas para Deus. E o versículo 5, do versículo 5 até o versículo 11, nós temos algumas dessas coisas, mas não é tudo. Mas algumas. Por exemplo, faça morrer a vossa natureza terrena. Nós temos um eu dentro de nós que é muito grande, está sempre assentado no trono. E ele não aceita, não gosta, não concorda com Jesus Cristo dominar para a sua glória. É alguma coisa maligna mesmo. A palavra chega a dizer desejo maligno, idolatrias. Pessoas às vezes idolatram outras pessoas idolatram filhos, pessoas idolatram trabalhos, Então, tem que fazer morrer essa natureza terrena. Essa é uma evidência de que tudo o que desagrada ao Senhor está sendo abandonado. Inclusive, quando o autor aos Hebreus diz que nós, na nossa caminhada, o que é que nós devemos fazer para conseguir fazer a nossa caminhada, a nossa maratona, lá de Hebreus 12, versículos 1 a 3, ele diz que nós devemos nos desvencilhar do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado está sempre em nós, não tem ninguém que não seja pecador, mas é o mesmo autor aos Hebreus que diz, olha, nós pecamos muito, sabe por quê? Porque na luta contra o pecado não temos resistido.
Então, aí olha o que diz o versículo 6, meus irmãos, é muito sério isso. Ele diz que por conta dessas coisas, a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Lembra que eu falei? Não vivemos a verdade, não fazemos discípulos, não queremos o bem do outro mais do que o nosso próprio bem, às vezes até fazemos mal ao outro, e aqui está o que é que vem sobre essa vida. Está aqui o que a palavra de Deus diz. Nós desobedecemos tudo o que queremos desobedecer, mas aí queremos a graça, aí queremos a bênção. Então essa talvez seja uma das maiores fraquezas do cristianismo atual. Ele quer bênção, mesmo sendo altamente desobediente. Então essa é uma aplicação importante. Eu poderia falar outras coisas, mas não é necessário. Apenas quero ressaltar, olha, vocês se revestiram do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que vos criou. Então a primeira coisa, a primeira aplicação para uma união com Cristo, é que as coisas que desagradam a Deus, e não resolve a gente falar, eu não sei o que agrada a Deus. Olha, só se não for crente. Porque quem é crente sabe o que agrada a Deus. E eu, de novo, não poderia ficar aqui falando todas as coisas, porque são muitas coisas. Mas os versículos 5 a 11 deixam claro que tem a ver com desejo maligno, idolatria, tem a ver com mentira, tem a ver com maldade, tem a ver com, bom, várias outras coisas. Se você tiver curiosidade ou se estiver com a Bíblia aberta, você está acompanhando o que eu estou falando, né? Do versículo 12 até o versículo 17 tem mais uma aplicação para a união com Cristo glorificado. É que é assim, todos nós temos muitos pecados dentro de nós, mas a natureza de Cristo em nós produz em nós virtudes também. E estas virtudes devem ser cultivadas, devem ser exercitadas. Já que somos eleitos, santos e amados de Deus, devemos nos revestir, como a palavra de Deus diz, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Inclusive com a palavra suportar uns aos outros. Então, quais são virtudes importantes que nós devemos buscar? Primeiro, como eleitos de Deus, ver como estão os nossos afetos. Como é que nós gostamos das pessoas? Como é que nós fazemos alguma coisa pelas pessoas? Como e por que nós fazemos essas coisas? Então, a ideia é revestimento, é colocar uma roupa para fazer alguma coisa. E a outra é suporte, claro, perdão, porque nós temos de lembrar sempre que o Senhor perdoou. Então, como o Senhor perdoou, se o Senhor perdoou, como é que nós não vamos perdoar? Pensa comigo. Então, tem muita gente que diz, eu perdoo, mas não sei. E também tem gente que não consegue perdoar. Às vezes é mais honesto. Sei que não consegue. Não consegue agora, mas talvez um dia consiga. Até mesmo quem, num primeiro momento, não conseguiu perdoar, deveria, à luz das Escrituras, cultivar a virtude do perdão. Pensar, refletir, no momento que compreender que é melhor perdoar do que não perdoar, porque quando você perdoa, você abre mão do juízo. E quando você não perdoa, você ainda está julgando. E aí é um problema, porque só tem um juiz. O reto juiz, só um juiz. Este juiz não aceita outros juízes julgando a causa dele. Então, por isso que a palavra de Deus nos diz a todos nós que a gente deve cultivar. Não é que a gente é perfeito, não é que a gente consiga fazer tudo. Nós nem conseguimos nos revestir dos ternos afetos, como também não conseguimos suportar direito as pessoas, perdoando a todas de maneira plena. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos cultivar isso. Acima de tudo, diz a palavra, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E aí o versículo 15 é maravilhoso, seja a paz de Cristo, árbitro em vossos corações, porque nós fomos chamados num só corpo. E ainda uma última coisa, sejam agradecidos, tenham gratidão. Veja quantas virtudes os cristãos têm, lhes foi dado tudo isso. O versículo 16 fala que a gente deve buscar a instrução, que a gente deve aceitar aconselhamento, que a gente deve louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos, ou seja, devemos ter um louvor na nossa boca, né? E tudo o que nós fizermos, seja em ação, seja em palavra, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele
graças a Deus Pai. São algumas das aplicações. Bom, depois dessas aplicações, então, que coisas que desagradam a Deus devem ser abandonadas, coisas que agradam a Deus devem ser vivenciadas, vem a última coisa do capítulo 3 de Colossenses, que é: exercitem isso na família primeiro. Exercitem isso na família primeiro. Aqui explica como é que as esposas devem ser, como os maridos devem ser, como os filhos devem ser, como os funcionários devem ser. E no versículo 23 diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Então eu vou resumir isso de uma maneira simples. Poderia falar aqui, olha, só nessa passagem aqui, do versículo 18 a 23, daria um sermão. Falar cada parte da família, como é que deve ser. Mas você sabe, se você estiver com as escrituras abertas, você pode ler o que eu estou falando aqui. O versículo 23 é importante. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como que para o Senhor. Essa é a chave de compreensão de como é que nós devemos ser cristãos, de todo o nosso coração, porque somos cristãos do Senhor. Não podemos ser meios cristãos. Não podemos uma hora ser um tipo de cristão, na outra hora ser um outro tipo de cristão. Não quer dizer que não tenhamos problemas. Então, eu sei que vai ter momento na sua vida que você não vai estar bem consigo mesmo, não vai estar bem com pessoas, ou não vai estar bem com situações. E não estou querendo dizer que você tem que estar sorrindo o tempo inteiro, porque tem coisas que são trágicas mesmo, tem coisas que são difíceis mesmo. Mas nessas horas é importante pensar, importante lembrar, eu posso estar passando por isso, mas o meu Senhor Jesus Cristo sofreu mais. Você pode estar sofrendo coisas inimagináveis, que eu não estou aqui distante, eu não faço ideia do que você possa estar passando. Mas eu tenho que te dizer, olha, a pior coisa que você esteja passando, Cristo sofreu mais. E ele morreu para que nós vivêssemos. Então é melhor pensar, Senhor, eu estou passando por um momento muito difícil, eu nem estou conseguindo agir da forma como tinha de agir, mas Senhor, eu sou um filho teu, sou uma filha tua, e eu quero viver esse cristianismo de todo o meu coração, porque eu sei que o Senhor é o meu Senhor. Eu sirvo a ti com todos os meus atos. Então, os atos maus, eles são entregues diariamente ao Senhor também. E aí pessoas poderiam voltar atrás nos seus atos maus, ao entenderem que o que elas estão fazendo, tudo é entregue ao Senhor. Tudo está diante da face do Senhor. Meus queridos irmãos, quero finalizar essa meditação de hoje agradecendo mais uma vez o convite dos meus queridos irmãos da Primeira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, no Rio de Janeiro. Agradecer porque certamente há muitas outras pessoas, muitos outros pastores e pregadores muito melhores do que eu, e vocês me deram o privilégio de pensar na palavra de Deus com vocês neste dia. Vamos recapitular o que é união com Cristo glorificado? Nós estamos em Cristo quando buscamos as coisas do alto, pensamos nas coisas do alto, experimentamos as coisas do alto. Como nós podemos aplicar isso à nossa vida? A palavra de Deus também nos diz: as coisas que desagradam a Deus devem ser abandonadas. Cada um de nós sabe o que são essas coisas. As coisas que agradam a Deus devem ser cultivadas. E onde nós temos de aplicar isso? Segundo o capítulo 3 de Colossenses, primeiramente na família. Não adianta você querer aplicar fora, aplica na família, porque você só vai ter autoridade bíblica para fazer coisas fora se você fizer primeiro na família. Então pensa nisso. Com isso, certamente, não quero dizer que todos farão 100%, mas tendo esse pensamento, uma chave pode virar na cabeça, no coração, e então nós podemos dizer, olha, sou um pecador, sou uma pecadora, mas eu estou procurando viver a união com Cristo glorificado. Queridos irmãos, um grande abraço. Nós ainda temos uma meditação em Colossenses capítulo 4. Ontem nós estudamos Colossenses 1 e 2. Hoje estamos estudando 3 e ainda teremos uma exposição do capítulo 4, porque estamos vivendo tempos que a igreja precisa ser bíblica. A igreja primitiva era bíblica. Os falsos ensinos e os falsos mestres estão por aí.
Nós já ouvimos um pouco sobre eles e ainda ouviremos um pouco mais sobre eles. Mas este capítulo está falando das coisas da pessoa que foi unida a Cristo. E quando ela compreende isso, ela fica mais forte para enfrentar os grandes desafios do seu tempo. Um grande abraço a todos, uma alegria estar aqui com vocês, em nome de Jesus.